Olá, começando mais uma edição do Vale Norte Conectado e hoje tem entrevista especial com o Silvonei Santag e ele vai contar tudo para você que está aí assistindo sobre a constelação familiar. Já ouviu falar? Quer conhecer mais? Então, vem com a gente. Boa tarde, Silvonei, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Vamos lá, então. Vamos começar a falar hoje, então, sobre constelação sistêmica. Vamos tirar um pouco o familiar também, tá? Porque a constelação sistêmica, ela também pode ser usada dentro das organizações, tá? Empresas, em qualquer lugar a gente pode usar. Ela vem do contexto de familiar porque a raiz está na nossa família, na nossa construção, na nossa ancestralidade. No entanto, como diria Bert, as empresas são um encontro de famílias. Sim. Sendo assim... muitas vezes é o local que a pessoa passa mais tempo do dia dela, né? Isso aí. É uma segunda família, praticamente. Isso aí. E ela vai estar muito tempo lá. E não só, às vezes a gente se atrai por dores, por questões específicas, por relações específicas. Porque também todas as nossas relações são curas que nós temos que, de alguma maneira, olhar. Como a PNL fala, não existe problema. Existe algo que te traz para uma solução, desde que eu seja adulto para entender isso. Começou lá atrás essa terapia, porque é uma terapia, e se você de repente está aí querendo saber mais o que é, como funciona, para que serve, quando devo procurar essa terapia também, né? Ela trabalha muito o inconsciente da pessoa, né? Eu tenho uma frase que uma das minhas professoras, ela fala assim: o que me move não é o que eu vejo. O que me move é aquilo que está registrado dentro de mim e que eu não vejo. Então, ela é uma terapia breve, de impacto. Ela não é uma mágica, porque existem muitas pessoas dizendo que isso é uma mágica, mas não é. Ela vai te trazer uma imagem. Então, dentro do movimento que a gente vai fazer da constelação, ela te traz uma imagem específica, que é a raiz do problema que tu está vivendo nesse momento. O que é essa raiz e como isso pode ser visto dentro do movimento? Existem duas formas de tu fazer a constelação. Tem a constelação em grupo, que é feito com pessoas, até ontem aconteceu aqui. Você mencionou que ontem aconteceu. E isso acontece sempre aqui em Birama. E também com bonecos. Então, as pessoas são os representantes de algo. O que é algo? Desde uma doença, desde uma dificuldade financeira, uma dificuldade amorosa, uma dificuldade de relacionamento. Elas vão representar essas pessoas, às vezes representa pai, às vezes representa mãe. A gente não sabe porque isso é o tema do que aquela pessoa vem trabalhar. Ou com bonecos. Porque cada pessoa tem uma dor, né? Todos nós temos. Cada pessoa tem uma dor e nem sempre dá para mensurar o que a dor causa em mim, não causa em você. Sim. Né? A intensidade é diferente. Então, nessa terapia, em grupo ou individual, podemos dizer que a pessoa acaba se colocando, tendo mais empatia, se colocando no lugar do outro ou se colocando naquela situação que causou a dor. Eu digo que é um movimento de amor, mas um amor adulto, onde nós vamos ver. Vou dar um exemplo bem prático. Muitas vezes acontece de a pessoa ela vir com uma dor de pai ou de mãe, por exemplo, né? Porque minha mãe me abandonou, porque minha mãe não me deu carinho, porque não me deu atenção, ou o pai, enfim. Quando nós começamos, a gente coloca um representante na frente do pai ou da mãe, e a pessoa olha só para o pai, para aquela casca que aparece ali, às vezes ela não consegue se conectar. No entanto, a gente faz um processo um pouquinho mais longo. Por exemplo, a gente pega e olha para a criança interior do pai ou da mãe. É olhar mais longe, né? Para a história dos seus ancestrais. Às vezes o problema não está aqui perto, mas está um pouquinho mais distante. Então você tem que ir lá, vasculhar, né, seu passado e se colocar na posição do outro lá atrás para tentar descobrir o que está rolando agora nesse momento. A grande maioria nunca está nesse momento. Eu gosto de uma analogia também da árvore. Eu sugiro que quem está escutando a gente, ouvindo, enfim, assista a série Uma Nova Mulher, que traz uma percepção ideal do que é uma constelação. Tem na Netflix e ela explica maravilhosamente, bem hellingeriana, bem tradicional. Mas a analogia que eu faço é com uma árvore. Então, quando a gente olha para a árvore, o nosso tronco é a nossa personalidade, que é uma das outras ferramentas que eu também trabalho, que é o Enneagrama, a personalidade.
Mas a constelação vai trabalhar na raiz dessa árvore. Então, dependendo como está a raiz, como está esse tratamento, eu vou dar bons frutos, bons galhos, uma árvore bonita ou não. E também, em algum momento, a gente tem que entender dentro das leis sistêmicas que, conforme essa árvore vai dando frutos, esses frutos caem, eles podem rolar e ficar perto, eles podem rolar e dar longe. Onde eles vão também ter as raízes deles, que é uma sequência da vida. Os antigos sempre falavam de a fruta não cai longe do pé, né? Era um termo. Só que isso basicamente é uma crença, né? Uma crença bastante limitante, né? Porque aí a pessoa se compara com o pai, às vezes o pai não tem uma personalidade muito, né, favorável, diz, então eu vou ser igual ao meu pai, e acaba meio que instalando isso na mente da pessoa, não? Uma crença, ela pode ser limitante ou empoderadora, a mesma crença, tá? Primeiro passo. Realmente eu acredito que se eu olhar pelas constelações, a fruta não cai longe do pé. Por quê? Nós somos mais leais do que livres. O que significa leal? Leal, nós estamos presos à família. E como que é essa lealdade? Às vezes a gente faz exatamente igual que a nossa família fez, ou o inverso, totalmente diferente. Esses dois pontos significa que eu estou leal, que eu estou preso. Porque na rebeldia eu também estou preso. A ideia é a gente olhar para isso e fazer nem igual e nem tão diferente, um pouquinho além deles. Entendi. Então, como é que funciona uma sessão de constelação sistêmica? Uma sessão, ela basicamente, quando ela for em grupo, o que é em grupo? A gente vai ter várias pessoas que vão vir participar, que a gente chama de participantes, e tem a pessoa que vem constelar, o constelado. Então, normalmente, numa noite a gente constela, eu particularmente, 3 pessoas, no máximo 4, porque depende muito do tema. Essas pessoas são escolhidas, elas falam ali um contexto um pouco da vida delas e você acaba perguntando quem quer entrar para essa constelação naquele dia? Como funciona? A pessoa já, antes do movimento, ela já entra em contato comigo, ela já traz um tema específico que a gente vai constelar, e as pessoas que vêm participar, elas vêm participar para servir para aquele movimento. Entendi. E aí, o que acontece? Na constelação em grupo, que é essa, a pessoa pode abrir o tema, por exemplo, pode ir lá fazer uma constelação. Eu quero ver a minha dificuldade em relacionamento com os meus pais, por exemplo. Ou tu não precisa abrir, porque tem oculta. O que é oculta? Nós podemos fazer todo o movimento sem abrir o teu tema. E aí você vai saber que aquilo é para você. Isso, a pessoa vai identificar? A pessoa não precisa identificar, porque ela já falou para mim antes. Sim. E aí a gente vai conduzir ocultamente ou abertamente. Atualmente, a maioria das pessoas que vem para o grupo abre o tema, mas não precisa. Agora, quando nós vamos fazer uma sessão de constelação individual, que é uma constelação com bonecos, feita em consultório, a pessoa chega, ela não precisa previamente trazer nada, só na hora da sessão. Essa sessão demora em média de 1h30 a 2 horas, quando é individual, tá? Por que eu falo quando é individual? Porque eu também constelo casais. Casais é de 2 a 3 horas, o casal constelando junto a situação deles. Que é muito mais complexo, né? É mais demorado, as histórias elas se entrelaçam. Sim. E aí a gente usa, ao invés de usar as pessoas, nós usamos bonecos. Entendo. Porque cada um é uma hierarquia, né? Cada um na família ou no seu convívio tem uma posição. Tem. E acredito que quando uma pessoa acaba, por exemplo, a mãe faleceu, se o filho ou a filha, a partir de um certo momento, através da dor, quiser se posicionar, agora eu sou a mulher da casa, acaba se posicionando no lugar dessa mãe que está ali, né? Porque tem uma história, ela deixou uma história, né? Ela vive ainda na história, porque tem uma filha, tem todo um contexto, mas a filha acabou deixando de ser a filha para se posicionar no lugar de mãe, tratando às vezes o pai como, né, como alguém que ela
seu próprio filho, às como vezes. o próprio filho, então mudando ali as peças, mudando as posições. Isso tudo causa muita dor, né? Na verdade, isso causa um desequilíbrio profundo dentro desse sistema, porque a constelação ela se baseia em 3 leis sistêmicas. Pertencimento, a grosso modo eu vou falar bem rapidamente, tá? Pertencimento, ela significa todas as pessoas nascem pertencendo a um sistema. Então, eu já venho pertencendo à minha família, a esse sistema. E a gente faz vários movimentos de pertencimento ao longo da nossa vida. Por exemplo, quando eu quero sair de casa, quero estudar, quero fazer algo, o meu pertencimento entra meio que em risco. E às vezes eu não consigo seguir porque eu estou muito forte nesse pertencimento. Existem outras coisas, por exemplo, dentro da constelação a gente entende que tudo pertence. O que significa? Um primeiro relacionamento, que não é um ex-relacionamento, primeiro, segundo, terceiro. Cada um tem a sua importância, a sua marca, né? Isso, pertencem. O teu primeiro trabalho, segundo, terceiro, todos pertencem. As relações pertencem. Tudo o que aconteceu contigo até esse presente momento pertence. Qualquer movimento de exclusão disso vai gerar uma confusão na pessoa, uma dor. A outra lei é a lei do dar e receber, que ela rege os relacionamentos. Todos os relacionamentos iguais são regidos por essa lei. O que é relacionamentos iguais? Todas que estão na mesma faixa. Então, o que veio antes são pais, avós, tios. Essa lei não rege isso. Os que vieram depois, filhos, também não. São relacionamentos pares de trabalho, parcerias, sociedades, namoros, cônjuges, enfim, amizades, são relacionamentos iguais, tá? Existe o dar e receber. Então, se eu não equilibrar o dar e receber, eu desequilibro. E se eu desequilibro uma relação, ela entra em colapso. O que significa? Se eu faço além do que tu faz dentro da nossa relação, eu estou te doando mais. Quando eu te dou mais, essa relação entra em desequilíbrio. E isso em qualquer lugar entre iguais. Então é importante a gente ter o equilíbrio entre dar e receber, porque senão a gente começa a ficar muito longe e depois as relações acabam. E a terceira lei, que é a hierarquia. Que o Bert tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: do meu lugar eu tenho força e do meu lugar eu faço aquilo que eu devo fazer. Bert Hellinger foi o criador dessa terapia, Isso. A pessoa que identificou, né? Era um missionário, não? Isso, missionário, pedagogo, filósofo, terapeuta. Ele, vamos dizer que ele não criou, ele uniu várias terapias e conseguiu colocar ela a serviço. Então, a terceira lei diz assim: cada um tem o seu lugar. Então, eu sou filho, eu sou pai, eu sou constelador, eu sou terapeuta. Então, eu preciso estar no meu lugar em todos os lugares que eu ocupo, nunca fora dele. Então, quando eu estou como pai, eu não posso ser terapeuta. Quando eu estou como terapeuta, eu não posso ser pai. Quando o aluno está na escola, ele é aluno. Ele é aluno. Quando o professor está na escola, muitas vezes é o que acontece na educação, né? Assim pra isso, na educação tem muitos professores, por exemplo, que se colocam no papel de pais. E isso não funciona. Eles se sobrecarregam. Mas é a mesma coisa do exemplo que tu falou antes. Quando, por exemplo, um dos pais falece, ou vai embora, ou separa. Às vezes um filho pega e assume aquele lugar. Os relacionamentos... Agora eu sou o homem da casa, porque o pai deixou a casa, deixou a mãe. Isso. Então acaba se posicionando ali como o homem da casa e acaba também acarretando muita carga emocional e de responsabilidade que depois, daqui uns anos, ele vai começar a sentir: opa, peraí, tô carregando um monte de coisa que não é minha. Então sentir essa dor da carga de carregar e até ele identificar, isso é complicado, né? Então, em que momento a pessoa que está assistindo a gente está passando por um processo doloroso de repetição de relacionamento, repetição de dor, de falta de prosperidade, ou de relacionamentos que não dão certo, ou de um relacionamento entre pai e mãe, eu e minha irmã nunca dá certo, eu não entendo por quê, ou, sabe? Em que momento essa pessoa que está passando por essa dificuldade deve procurar essa terapia, a constelação? Sempre que ela já tem um processo terapêutico, às vezes, e ela não consegue chegar na raiz. Então, às vezes, ela faz terapia com um psicólogo ou com outro terapeuta e ela não consegue chegar lá, ela procura.
Quando tem um fardo pesado que ela não consegue identificar o porquê isso está pesado, às vezes a pessoa chega assim, lá no meu trabalho está pesado, eu vou sair. Às vezes a questão não é sair. Uma doença que você vai no médico, faz milhões de exames e nada acontece. Ou mesmo quando tu tem uma doença pré-existente, por exemplo. Porque acaba trazendo para o físico, né? É um câncer, né? Eu vou cancelar o câncer e vai curar a cancelação? Não. Mas ela vai te dar leveza. Você vai começar a entender para encarar aquele processo. Para de repente liberar toda a energia, a carga negativa que veio com aquela dor física que se transformou no câncer. Isso, sim. E dentre outras, por exemplo, quando a gente tem as ansiedades, a depressão, várias outras questões que às vezes a gente acaba não olhando. Então, sempre que tiver algo que tu não consegue identificar, algo que te incomoda, algo que está pesado, né? Ela vai para várias áreas. Mas também dentro das organizações, por exemplo, quando dentro de uma organização eu contrato e a pessoa é ótima, é capacitada e vai embora. Ótimo para constelar, tá? Ou eu contrato, não fica, começa a ter muita rotatividade. Ótimo para constelar. Ou quando eu, tenho um mega produto, eu lancei esse produto e ele não vai. Constela antes de lançar. Já fez tudo que tinha que fazer. Isso. Né? Investiu, caprichou, tá tudo ok e a coisa não acontece. E uma das coisas muito relevantes que eu gosto muito da ideia dentro das organizações é qual é o propósito dessa organização. Então, muitas vezes, uma organização ela é criada com um propósito de escassez. E às vezes ela cresce, ela vai, mas sempre o ambiente é pesado, é difícil. E quando a gente constela isso, a gente dá um significado para aquele propósito de criação e cria um novo propósito. Porque assim, a gente nasce uma telinha em branco, né? Nem tão assim. Uma telinha em branco que vai marcando. Acredito que todo o processo até os 7 anos ele é fundamental para incorporar e para desenvolver essa criança depois. Acho que a maioria dos traumas acabam também ficando ali nessa linha até os 7 anos. Entre 0 e 7 anos a gente tem a primeira parte da formação da nossa personalidade. No entanto, a constelação também diz que nós temos um código genético. Sim. Então nós trazemos muita coisa já da nossa ancestralidade que une a nossa personalidade. Lembra do que eu acabei de falar antes sobre a árvore? É mais ou menos isso. Então entre 0 e 7 anos, sim, nós temos a intensificação de alguns traumas e algumas dores da criança ferida, de várias questões. O que é criança ferida? É qualquer movimento que os pais façam para a criança, que não necessariamente é um trauma. Por exemplo, tu vai com teu filho no mercado, tu é vegana e ele quer comprar, um biscoito que contenha ovos ou algo que contenha origem animal. E tu vai dizer, não, filho, almôndegas, salsicha, não vou comprar. Nessa hora tu pode abrir uma ferida emocional. Então independe. Nas pequenas coisas, né? Pequenas coisas, e nós vamos errar. Nós vamos errar. Não tem Ou jeito. até mesmo aquela criança que passa sempre ouvindo o pai e a mãe dizer: ai, porque a gente não pode, porque a gente é pobre, ai, porque eu não posso, porque eu tenho que economizar, porque não dá, porque você não pode, porque a gente não tem. Crenças financeiras. E essas crianças vão ouvindo isso até os 7 anos e depois também. E aí, quando elas são adultas, elas querem prosperar, elas vão abrir um negócio, fizeram de tudo e esse negócio não vai. Não. E aí vai descobrir qual é o problema, foi lá atrás. Foi lá atrás, geralmente na primeira infância. No entanto, isso pode vir de gerações passadas. Dia 27 de abril aqui em Birama tem um workshop, né? Sobre energia sistêmica do dinheiro. Olha, que bacana. Baseado nas constelações. A constelação é uma das terapias, porque tem várias terapias que você pode procurar para autoajuda, para conhecimento, para desenvolver aí o seu lado espiritual, físico, financeiro, de tudo, né? De tudo, isso aí. Tem hoje inúmeras terapias no mercado. Então é isso. Você pode encontrar o Silvonei no Instagram. Isso, @SilvoneiSontag, né? Tá lá. Silvonei Sontag. Procure ele lá. Você vai conhecer muito mais sobre essa terapia, sobre outras terapias. Foi um prazer receber você aqui, conversar um pouquinho sobre a constelação, porque é um assunto muito extenso, dariam horas aí de programa, né? E todas as outras terapias também, quando você quiser passar por aqui para contar para as pessoas que estiverem assistindo. Voltamos. E para conhecer um pouquinho mais.
e agradecemos você, né, a sua audiência aqui no Vale Norte Conectado. Então, né, torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Isso. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, até o próximo programa. Tchau, tchau.